Mas o que me incomodou um pouco, e principalmente ao torcedor até, foi a contratação do Patrick, né? Porque é um jogador que, ainda que neste ano não esteja sendo aí tão caro para esse ano, mas no ano que vem já tem ali alguns gatilhos, né, para fazer a compensação. O que levou a contratar um jogador, quero saber se também o Carille participou diretamente nisso, um jogador que já não vinha bem, né, desde depois que saiu de São Paulo, não performou bem no Atlético Mineiro, tanto assim que estava à disposição, e ao mesmo tempo o jogador veio e em nenhum momento se conseguiu vingar, porque o Carille muito pouco usa esse atleta. Então, vamos falar do Patrick. Eu acho que a performance dele, quando a gente traz um atleta, o processo foi exatamente esse que eu te contei. Todos participaram. Quando foi citado o nome dele, foi unânime que seria importante esse jogador vir. Ele fez 46 jogos no Atlético em um ano e acho que 2 meses, 46 jogos. É que no final, que já não estava mais jogando praticamente. Se ele tivesse jogando, nós teríamos condições de trazer. Um atleta do nível dele, o que jogou no São Paulo, a quantidade de jogos que ele fez no Internacional de Porto Alegre, no São Paulo, com a quantidade de gols que ele fez. Jogando como titular do Atlético Mineiro, nós não teríamos condição de trazer. Nós trouxemos pelo histórico dele. Ele é um jogador, para você ter uma ideia do nosso elenco, que é um elenco bastante experiente e vencedor. Ele é o terceiro jogador com o maior número de jogos na Libertadores como titular, 40. Só perde por Gil e por Juliano. Então o histórico dele é muito positivo. O histórico veio de São Paulo, muito bem, no Internacional de Porto Alegre, muito bem. E quando chegou esse nome, ele abaixou praticamente 30% do salário dele para mim jogar esse ano aqui no Atlético. Então todos foram unânimes em aceitar, inclusive o Fábio participou também, como todos participaram, e sabiam de tudo que estava acontecendo na vinda do Patrick, como sempre é. Não existe outra possibilidade, o Santos tem compliance, o Santos tem um processo que é sempre cumprido. Então nós entendemos que isso acontece em vários clubes. Né? Se eu parar aqui, se você me der um tempo, eu vou te citar 30 jogadores que nos últimos 5 anos vieram e não performaram no Santos em bom nível. Então a margem de erro nossa é extremamente baixa. E eu acho que ele também jogou pouco ainda para poder performar. Um jogador de força, que quando carrega a bola com boa condição, tem treinado, é um super profissional, nunca falou um A dentro do CT. É um cara que não reclama absolutamente de nada e treina e trabalha duro todo dia. Chegou com 11,2% de percentual de gordura e muita gente falou muita coisa errada do que aconteceu. Ele tem um perfil físico que as pessoas confundiram com ele estar acima do peso. Nunca aconteceu. Nós temos todos os dados e sabemos e não faríamos diferente. Por que ele não entra nem no segundo tempo? Por que ele não consegue? Assim, nós dividimos o Santos da seguinte maneira. A questão técnica, ela é do Carille. E a questão administrativa, ela é comigo. E eu respeito muito isso. Nós conversamos muito sobre essas questões técnicas e eu sempre vou respeitar a decisão dele. E a decisão é dele realmente. Porque eu também já fui treinador e falei para ele desde o primeiro dia que ele chegou que eu vou fazer para ele o que eu gostaria que fizessem comigo. Primeiro, respeito e as decisões são sempre suas. Vá pelo seu feeling e faça o seu trabalho. E é assim que a gente trata de uma maneira extremamente profissional. E as escolhas são dele. Então, quer dizer, eu entro no aspecto administrativo e deixo o aspecto técnico e a responsabilidade disso é dele. Sim, mas até aí, né, Galo, a gente sabe que aquela história no futebol de que o técnico manda em tudo, faz tudo o que quer e tal. Tudo bem, o técnico tem que ter, né, essa palavra final, mas o dirigente também pode conversar, falar, por que ele não está rendendo? Por que não põe para jogar uns que pode ser feito conversada, não é uma conversa, não existe muitas vezes essa conversa. Não só minha com ele, como do presidente, como de todo mundo. A gente almoça muitas vezes durante, praticamente uma vez por semana, a gente sempre tem um encontro e o Fábio é bastante acessível, mas a decisão sempre é dele. Mas entendeu? ele alega alguma coisa? O Fábio fala alguma coisa? Fala, não está conseguindo? Então, na verdade, o Patrick é um jogador para jogar como um segundo volante, um terceiro homem de meio campo. E na formatação do Fábio, tática, ele joga com 2 volantes, que é o Pituca, o João Schmidt e o Juliano à frente. Ele tem que mudar a maneira de jogar. E volto a falar, nós estamos em primeiro no campeonato. Então, ele teria que mudar um sistema para talvez aproveitar um jogador desse. Ou fazer uma adaptação dentro do jogo. E aí é uma coisa dele. Não, sim. Mas se ele aceitou o jogador e não tinha oposição você perde um jogador, dele, né? Um jogador que se acreditou, né? Que se acreditou no jogador. Sem dúvida. Tem um investimento que o Santos vai gastar no ano que vem, até porque, como você falou, é um jogador que tinha valor de mercado, né? E o Santos fica ali com... É que nem você ter um carro bom e anda com uns carros que às vezes não são tão bons assim e deixa outro na garagem, né? Mas... Se nós não tivéssemos tido resultado, talvez eu concordaria com você, mas eu tenho que concordar com o treinador nesse momento, que eu também acho que pode ter mais espaço, é um bom jogador, só que
os resultados mostram Eu que a gente concordo, segue Galo, mas é que às vezes o mantendo jogo à frente do campeonato. Tem jogos entendeu? que o Santos consegue definir antes até, muitas vezes, e poderia, acho que, na minha opinião, né, claro, né, e acho que muita gente, torcedor, também se incomoda por causa disso, porque não é comum quando você traz um jogador que já tem uma história no futebol, que em algum momento já jogou bem, mas também já vinha também em um viés de baixa, senão, como você mesmo disse, não viria, então já fica aquele medo pro torcedor. Pô, então o Santos contratou alguém que não vai servir. Entendeu? Como é que fica o ano que vem também? Porque hoje o Carille está treinador, amanhã não pode estar. Isso para qualquer treinador, que você sabe disso, né? Para qualquer função dentro do futebol, né? Sim. Então, essa que é assim, a minha preocupação, e imagino que deveria ser também, né, em geral, por causa disso, né? É um investimento, é um ativo que você tem inativo. É uma preocupação de todos, né? A gente tenta acertar os 100%, fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível.